Houve um tempo em que Rob Lute era uma ameaça tão grande que poderia ser derrotada apenas pelo capitão do Chapéu de Palha, Monkey D. Luffy. Porém, 2 anos se passaram e apesar do vilão também ter ficado consideravelmente mais forte, o gato virou nada mais do que um rato a ser perseguido pelo Luffy. Rob Lute foi rebaixado a ter que enfrentar então o espadachim do Chapéu de Palha, Roronoa Zoro. Hoje você vai rever como foi essa batalha completa e no final entender por que essa talvez tenha sido a pior batalha do Zoro em toda a história de One Piece. Mas antes, você vai deixar o seu like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado. Estamos na reta final da nossa campanha para reunir 900 mil tripulantes e eu preciso de você no meu bando pra gente alcançar essa marca ainda esse ano. Contextualizando, no início do arco, o Thousand Sunny entrou numa região turbulenta e fria do mar e se deparou com uma garota ruiva e cremosa dentro de um robô gigantesco que se identificava como Vegapunk. Ela levou o bando para Egghead, enquanto Zoro e Brook ficaram para proteger o navio. Do outro lado, Lute e sua frota seguiram além do país de Wano em direção a Egghead, acompanhados pelos agentes da CP0 Kako e Stussy, além do Serafim S-Bear sob ordens do governo mundial para eliminar Vegapunk e seus 6 satélites. Quando tiveram sua entrada negada em Egghead pelo grupo de defesa da SSG, Lute deduziu que Vegapunk já sabia da missão para assassiná-lo. Durante o avanço pelo interior da ilha, foram interceptados por Atlas, que tentou enfrentar Lute, mas foi facilmente derrotada com Rokuogan direto na cara. O fato de Lute ter usado seu golpe mais poderoso logo de cara fez a gente pensar que o homem havia aprendido alguns truques novos que ele ainda viria a mostrar. Logo em seguida, Luffy deu de cara com Lute e os dois se reconheceram de imediato. Kako então lembrou Lute de que agora que Luffy havia se tornado o Imperador do Mar, não poderiam atacá-lo sem autorização. Mesmo assim, Lute ignorou o aviso, transformando-se em sua nova forma Zoan Despertada. Da mesma forma, Luffy também revelou sua forma Zoan Despertada para ele. Os dois iniciaram uma troca intensa de golpes, a princípio de igual para igual. Porém, o tempo rapidamente provou o abismo que havia entre Luffy e Lute atualmente. No fim, Luffy conseguiu ferir Lute com um socão na barriga a ponto de deixá-lo à beira de perder a consciência. Na minha visão, mesmo o Lute se mostrando inferior ao Gear 5 do Luffy, eu ainda o vejo como um oponente muito respeitável. Olhando por alto, eu não duvido que o Lute, por exemplo, daria uma boa luta contra o Katakuri. Ambos têm esse estilo de combate parecido que mescla força física e velocidade, então eu vejo o Luffy atual bastante próximo do nível dos principais comandantes de Yonkou. Já no Thousand Sunny, Zoro estava cochilando quando a CP0 invadiu a ilha. Ao verem o Thousand Sunny atracado ali, Kako atacou o navio, mas Zoro acordou de mau humor, bloqueou o Hankiaku e iniciou uma luta contra ele. Galera, que cena maravilhosa, né? Não só pelo Hankiaku do Kako ter sido muito mais expressivo do que 2 anos atrás, mas óbvio, pelo próprio Zoro também conseguir bloquear ali logo de imediato aquela técnica ali, né? Logo depois de ter acordado da sua soneca. Zoro pediu então que Brook protegesse o navio enquanto ele enfrentava Kako, que havia revelado a sua nova forma Zoan Despertada também. Uma coisa a se notar tanto na forma despertada de Kako quanto na forma despertada de Lute é que ambos possuem o clássico manto de nuvens. Porém, diferente dos casos anteriores, Lute e Kako possuem um manto de nuvens negras, provavelmente para simbolizar, obviamente, na verdade, a maldade predominante em seus corações. Isso serve para simplificar um pouco a ideia de quem é bom e quem é mal na história, mas esse é um reducionismo que nem o próprio Oda tenta fazer nesse arco. O Kako, por exemplo, se mostra alguém minimamente complexo mais pro final do arco, quando ele reflete sobre o seu papel como agente fiel do governo. Talvez a gente possa imaginar esse como recurso de roteiro para mais pra criançada poder identificar de forma mais simples e direta quem é bom e quem é mal. Mas como eu disse, o manto de nuvem ser branco ou preto parece refletir mais a bondade e a maldade predominante dentro de cada pessoa e não necessariamente algo intrínseco ou definitivo. Mas uma coisa que me pareceu bastante preguiçosa foi o fato das formas despertadas do Lute e do Kako serem basicamente os mesmos visuais que a gente já conhecia deles antes, só que com o manto de nuvens presente. Não teve absolutamente nenhuma mudança de especial no visual deles dois, como a gente viu com o Luffy, por exemplo, que também possui uma Akuma no Mi
Kami do tipo Zoan, assim como eles. Claro, eu sei que o caso do Luffy é diferente por ele ser uma Zoan mítica, mas ainda assim, né, pareceu que esses dois despertares foram introduzidos só pra dizer que eles têm, porque o conceito está em alta, ou porque eles dois precisavam de uma justificativa para terem voltado ainda mais fortes, né? Algo que nunca foi necessário, já que os personagens em One Piece sempre parecem voltar mais fortes, principalmente depois de um time skip de 2 anos. No fim, a luta termina quando Stussy, também da CP0, mordeu tanto o pescoço de Kako quanto o pescoço de Lucci, fazendo os dois adormecerem. Foi então que Stussy revelou ser uma aliada secreta de Vegapunk. Lucci e Kako foram presos e Luffy e Zoro ficaram encarregados de vigiarem os dois. Mais tarde, quando os Serafins se voltam contra o Vegapunk e o Chapéu de Palha, Lucci e Kako sugeriram uma aliança temporária para derrotá-los. Uma ideia que deixou Zoro e Luffy visivelmente enojados. Zoro desconfiava que eles não aceitariam ser algemados novamente depois de soltos. Ainda assim, Luffy já havia sido convencido a libertá-los, mesmo com Zoro avisando que Kako estava claramente mentindo. Os quatro então precisariam enfrentar os Serafins S-Bear, clone de Bartolomeu Kuma, que possuía a mesma fruta da pata que o original, e S-Hawk, clone de Draco Mihawk, que possuía a fruta da lâmina, originalmente pertencente a Das Bones, o famoso Mr. One. Luffy e Lucci atacaram o S-Bear com o Gomu Gomu no Kongigan e o Rokuougan, enquanto Zoro e Kako enfrentaram S-Hawk com o Rengoku Onigiri e o Hankyaku Hakurai. No entanto, mesmo com seus melhores golpes, eles não conseguiam causar danos significativos aos Serafins. Por isso, decidiram optar por outra estratégia, conseguindo prender os Serafins em bolhas que emitiam a mesma energia do mar. No dia seguinte, York foi revelada como a grande traidora e acabou sendo dominada pelo Chapéu de Palha e seus aliados, que a acorrentaram no chão. Quando a situação parecia resolvida, Rob Lucci então aproveitou a confusão para tentar assassinar Vegapunk. Stussy conseguiu impedir o ataque e Zoro partiu para cima de Lucci, chamando-o de covarde pela sua atitude. Os dois iniciaram uma batalha com Lucci defendendo um golpe de 2 espadas do Zoro com sua perna hackeada e acabaram rompendo as paredes do laboratório, lutando do lado de fora. Zoro recusou qualquer ajuda de Luffy, dizendo que ele deveria se concentrar em Kizaru. Em seguida, provocou Lucci, dizendo que ele não era forte o bastante para encarar Luffy de frente, ao que Lucci respondeu que, mesmo que isso fosse verdade, seria o suficiente para matar o Zoro. Essa foi uma parte muito boa e toda a dinâmica até agora foi muito interessante, né? No início do arco tivemos uma revanche de Zoro e Kako, em que o Zoro se mostrou visivelmente superior, e tivemos do outro lado a revanche de Luffy e Lucci, em que o Lucci se mostrou visivelmente inferior. Claro, todos os 4 ficaram mais fortes, mas Zoro subiu de nível enquanto Lucci caiu de nível. E o mais engraçado é que o Lucci reconhece isso sem problema nenhum. Realmente, eu não tenho mais chance contra o capitão, mas você, eu tenho certeza que eu tenho. Eu te humilhei 2 anos atrás, eu lembro bem disso, então eu ainda devo conseguir te vencer. Não é verdade? Alguns capítulos depois, Zoro e Lucci são mostrados se enfrentando novamente. Tivemos apenas um pequeno quadro nessa parte, mas o detalhe mais interessante é que podemos ver como Zoro e Lucci não estavam para brincadeira. Ambos estavam lutando sério e indo com tudo um contra o outro. Lucci aparece na sua forma despertada, enquanto Zoro aparece portando suas 3 espadas e usando o estilo Rei do Inferno, ou seja, com o haki do Conquistador infundido em suas 3 espadas. Então, diferente do que algumas pessoas podem pensar, não era apenas o Lucci que estava indo com tudo, mas é aqui que os problemas começam e essa luta começa a desandar completamente ladeira abaixo. Zoro seguiu lutando contra Lucci, dizendo que estava com pressa e foi provocado por Lucci, que o lembrou de que aquela luta estava atrasando o restante da tripulação. Lucci ainda afirmou que eles eram tolos por não sacrificarem um único membro para salvar os demais, dizendo que enquanto continuassem ali, todos acabariam presos. Zoro respondeu que quem decidia quanto tempo aquela luta duraria era ele. Porém, mal sabiam eles dois que quem decidia o tempo da luta era, na verdade, a conveniência do roteiro. Reparem que desde o momento em que os dois começam a se enfrentar no capítulo 1091, a gente não vê praticamente nada dessa luta. Pulamos para o capítulo 1093, onde vemos uma troca de golpes genérica entre os dois. Aqui, pelo menos, os dois estavam nas suas formas mais poderosas. Depois, vemos eles novamente no capítulo 1094, mas apenas um foco nos rostos deles, reagindo à chegada do Gorosei Saturno.
Depois, só vemos eles de novo mais de 10 capítulos depois, no capítulo 1107, onde temos mais uma migalha de trocação genérica e provocação barata pra lá e pra cá. Até que 3 capítulos depois, no capítulo 1110, finalmente temos a continuação e a resolução da luta em míseras 2 páginas. Enquanto a luta continuava, os 5 membros dos Gorosei pousaram em Egghead. Lute conseguiu derrubar uma das espadas de Zoro, arremessando-a para o alto. Zoro ouviu por meio de um comunicador do Jinbe uma mensagem de Sanji, dizendo que ele estava atrapalhando a tripulação por demorar tanto para derrotar o Lute. Zoro fica irritado em ouvir aquilo, recupera a sua espada enquanto ela caía do céu e destrói Rob Lute com uma técnica inédita chamada Kokoba Madaragari. Agora, vejam só que merda. A impressão que a gente tem com o final dessa luta é que o Zoro só não finalizou ela antes porque ele não quis. Bastou uma mera provocação do Sanji por um áudio de WhatsApp que o Zoro falou: "Ah é? Acabou a brincadeira então", e pronto, acabou com a luta na mesma hora. Mas na teoria, pelo menos na teoria, o Zoro não finalizou a luta antes porque ele não conseguia. A gente vê o Zoro claramente expressando dificuldade e preocupado com o tempo que estava acabando, mas o problema é que a gente praticamente não vê o suficiente do decorrer dessa luta para ter essa certeza. A gente não vê o Zoro tentando diferentes técnicas, diferentes estratégias para tentar conseguir uma brecha e finalmente derrotar o Lute. Nas pouquíssimas vezes que o Oda mostra o decorrer da luta, a gente só vê uma trocação genérica qualquer. É aquele momento em que a luta parece entrar no modo stand-by, eu gosto muito desse termo, em que o Oda coloca 2 caras para se enfrentar e esquece eles por 100, 1000 capítulos e só volta a mostrar quando precisa finalizar a luta, e no meio disso parece que os dois só ficaram se encarando o tempo inteiro. E isso acontece muito em One Piece porque o Oda, a gente sabe, evita ao máximo ter que desenhar qualquer luta que seja. Quer ver um outro exemplo que ajuda a ilustrar isso? A luta entre Uraume e Hakari em Jujutsu Kaisen. Quem leu o mangá sabe muito bem o sofrimento que foi aquela luta. Mas mesmo considerando tudo isso, a real conclusão da batalha ainda teve um momento muito marcante. Isso porque, depois de levar aquele golpe fatal, Rob Lute permaneceu de pé, nem mesmo estando consciente e ainda assim querendo mostrar ao mundo do que ele era capaz. Só faltou a musiquinha triste de Naruto tocar no velório do Rob Lute. A gente pode ver o rasgo enorme no peito do Lute e sua fruta do leopardo mostrou que conseguia permanecer de pé com apenas 2 patinhas. Porém, apesar de Lute conseguir permanecer de pé e consciente, após a chegada de Jinbe, ele acaba sendo lançado para longe com uma técnica do peixão, o que permitiu os 2 chapéus de palha conseguirem escapar. Após a batalha, Lute foi abordado por Marcus Morse em sua forma de Itsumade. Lute entregou todas as informações que o Gorosei precisava a respeito do Vegapunk, do Chapéu de Palha e tudo mais. E depois de se mostrar um excelente serviçal, antes do Gorosei partir, Lute pediu para que ele encontrasse uma forma de resgatar o Kako, mas teve o seu pedido ignorado. Naquele momento, o homem que sempre foi o soldado perfeito do governo não recebeu a mínima consideração. Naquele momento, o leopardo, que parecia estar no topo da cadeia alimentar, percebeu que estava, na verdade, muito abaixo e não era nada comparado a quem realmente ocupa o topo daquele mundo. Então, o saldo dessa luta é que o começo, a construção para o início dessa luta foi muito boa. O Zoro primeiro enfrentando o Kako, o Luffy enfrentando o Lute, Kako e Lute sendo presos, depois eles propondo uma aliança temporária e quando as coisas se acalmam, o Lute aproveitando a brecha para assassinar o Vegapunk, literalmente dando bote como carnívoro e predador que ele é, o que culminou na luta entre Zoro e Lute. Depois, todo o decorrer da luta até o golpe final foram horríveis, pelos motivos que eu citei ao longo desse vídeo, até porque, né, praticamente nem teve luta, vamos ser sinceros, a gente praticamente nem viu essa luta acontecer. Mas apesar disso, o pós-luta ainda foi muito bom, com o Lute conseguindo permanecer de pé depois do golpe final e principalmente com ele percebendo a si mesmo como um nada diante de quem realmente se encontra no topo dessa cadeia alimentar. Ficou até o final e gostou do vídeo? Então deixa o seu feedback porque o seu comentário é muito importante para o engajamento do vídeo. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. E agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal clicando nos que vão aparecer agora na tela para você. Dá uma chance, dá uma olhadinha. Tenho certeza que você vai gostar, beleza? Até a próxima, tchau!